E muito bom dia a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com/Bariri Rádio Clube, também a você que nos ouve através dos 570M da Clube, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos aqui na Santa Casa, em Bariri, para conhecer um pouquinho mais da parte estrutural clínica da Santa Casa. Recentemente, a vinda de alguns médicos acabou deixando o pessoal, a população baririense, com uma certa pulguinha atrás da orelha, O desconhecido muitas vezes deixa a gente inseguro. Então a ideia da gente vir até aqui hoje foi conhecer um pouquinho mais dessas pessoas. Um deles é o Dr. Patrício do Nascimento, ele está com a gente, ele que vai falar com a gente hoje. E ele quem está liderando essa equipe, que está trazendo algumas diferenciações na forma como é trabalhado aqui na Santa Casa. O Dr. Patrício, ele é natural de Presidente Prudente e está aqui trabalhando em Bariri, na Santa Casa. É ele que o pessoal fala que trabalha quase 30 horas por dia aqui na Santa Casa e tem dormido aqui na Santa Casa. Então, a gente vai conhecer um pouquinho dele, bater um papo com ele, entender um pouquinho dessa filosofia de trabalho. Primeiramente, bom dia, doutor, é um prazer falar com o senhor aqui. É um prazer todo meu, bom dia a todos os ouvintes, a todos que estão assistindo. E eu estou aqui à disposição para esclarecer o que tiver de dúvida aí, ok? Doutor, vamos lá então. Primeiro vamos conhecer um pouquinho do senhor. O senhor que vem de Presidente Prudente, da região de Presidente Prudente, aqui para a nossa cidade, para trabalhar junto da Santa Casa. O que o senhor faz necessariamente? O senhor é especialista em quê? O que o senhor faz necessariamente aqui dentro da Santa Casa? Ok. Bom, na realidade, eu sou de Presidente Prudente, mas trabalho em São Paulo há 23 anos. Na Grande São Paulo, trabalhando em vários locais da Grande São Paulo. Eu fiz pós-graduação em cirurgia geral e também em cirurgia estética. Mas, como a demanda na área de emergência era grande, eu acabei se tornando um médico emergencista, trabalhando em vários locais da Grande São Paulo, nesses 23 anos. E o senhor veio aqui para Bariri com a função de fazer o quê aqui na nossa Santa Casa? Na realidade foi o seguinte, foi o convite de um professor da Unesp, o Dr. Juan. Ele entrou em contato comigo, dizendo que na cidade de Bariri teria aqui uma estratégia de mudança na questão de reestruturação, junto com a nova administração. Então, o Dr. Juan, ele convidou a gente para nós virmos aqui, assumir essa direção técnica e conduzir a parte clínica, que o Dr. Juan é cirurgião, e ele precisava de um apoio dessa parte clínica. O senhor e o Dr. Juan são a cara desse novo formato de gestão aqui da Santa Casa, O que vocês propõem para a Santa Casa e o que vem mudando na prática, no final das contas, do que vinha sendo trabalhado anteriormente? Bom, na realidade, assim, tem o Dr. Juan e o Dr. Daniel, São os dois cirurgiões e eles têm propostas, na questão das cirurgias, não somente as cirurgias referentes à SUS, mas também com relação às cirurgias que eles têm um grupo de cirurgias sem sangue, Eles operam sem sangue, os Testemunhos de Jeová, e eles hoje são referência dos Testemunhos de Jeová a nível de Brasil. Então, a proposta deles é, nessa questão, cirurgias sem sangue serem realizadas aqui, como também na reestruturação da parte clínica da Santa Casa. Otimizar os atendimentos, em termos desde a entrada, na questão de pronto-socorro, onde é a porta da Santa Casa, o pronto-socorro num atendimento de uma certa forma mais ágil, mais humanizado, com resolutividade, Então, essa foi a proposta que foi apresentada para que nós fizéssemos, E com uma ressalva, que os médicos se tornassem médicos aqui presenciais, médicos que estivessem aqui na Santa Casa, no período em que eles estivessem de plantão, seria presencial, Então, essa foi a proposta principal. Como também na questão da parte cirúrgica, questão da parte da GO, na parte de pediatria, as retaguardas, uma otimização, uma otimização da estrutura geral, Bom, não sei o que foi que o Dr. Mozart vendeu para vocês lá atrás, lá em Presidente Prudente, lá em São Paulo. Mas na hora que vocês chegaram aqui, se depararam com uma pandemia,
estavam no epicentro do furacão, no momento em que a nossa cidade perdia baririenses diariamente e em grandes números, né? Nós tivemos aí 5, 6 óbitos dia aqui na cidade devido à pandemia do coronavírus. Isso acabou mudando um pouquinho dos rumos que vocês adotariam aqui com a cidade, ou ainda assim dá para se implantar essa filosofia que vocês trouxeram, doutor? Olha, a questão é o seguinte, a medicina tem uma dinâmica, a medicina ela é resolutiva ou não resolutiva, né? Então, eu imagino o seguinte, nós chegamos aqui com uma proposta, mas aparece essa questão da pandemia, aparece essa questão desse número de pacientes internados. Antigamente nós tínhamos aí uma média de 7 pacientes, aí hoje nós temos aí de 34 a 40 pacientes, né? Então nós chegamos aqui com praticamente 90% dos leitos ocupados, né? Não somente os leitos de enfermaria, como também os leitos de UTI ocupados. Pacientes extremamente graves, né? Pacientes que não tinha aquele sistema de oferta de vagas, que é o CROSS, né, de controle, né, de vagas, não estava absorvendo isso, que o Estado, de uma forma geral, estava em colapso. Jaú nem se fala, Bauru, então, Botucatu, e o Estado inteiro, eu cito essas cidades mais próximas, né, nós enfrentamos essa situação, mas tivemos aí as perdas, que eram perdas assim que não tinha condições da resolutividade em função da gravidade, né, dos casos. Mas também nós tivemos assim sucesso nas internações, nós tivemos sucesso em termos assim de alta de pacientes, né. Também foi um novo desafio que eu tinha enfrentado no ano passado na cidade de Porto Feliz. Eu fiz parte de um grupo lá, fiz parte na questão do combate à pandemia, uma cidade que teve bastante sucesso. Com os protocolos de Porto Feliz, nós começamos a inserir os protocolos de Porto Feliz, né, para questão de medicações, né, questão de reorganização. Então, isso aí foi o que nós fizemos para poder tentar resolver os problemas, né, ou minimizar o sofrimento das pessoas ou dos doentes, né. Bom, nós aqui em Bariri, doutor, temos um trauma quando se ouve a palavra OS, né, Organização Social. A última que passou por aqui de forma mais trágica foi a Vitale. Isso é conhecido em âmbito nacional devido a tudo o que aconteceu. E a pergunta que eu faço ao senhor, vocês são uma espécie de organização social também, alguma OS? Não, imagina. Eu sou um prestador de serviço semelhante aos colegas que já estão aqui na cidade, né? Na realidade, nós temos todos nós hoje, para questão de praticidade, nós temos um CNPJ, cada um tem o seu CNPJ, que é relacionado à questão da contratação, né? Para a questão até que não tenha aqueles encargos legais em termos assim de contratações a nível de depois números elevados para a questão de carteira registrada. Então hoje assim foi uma dinâmica que é utilizada no Brasil inteiro, contratação de médico através de pessoas jurídicas, né? Então, mas quanto a essa questão de OS, eu não faço parte de OS nenhuma. Já trabalhei em várias OS, mas eu não faço parte. Aqui na cidade, eu vim como uma pessoa jurídica. Eu tenho uma empresa que, é óbvio, eu presto serviço e recebo através de uma nota, emissão de notas, né? É só isso. Doutor, vamos lá então abordar alguns assuntos até de certa forma delicados. Recentemente, o senhor foi envolvido numa polêmica com o seu colega de trabalho, o Dr. Jurandir, que inclusive pediu demissão aqui da Santa Casa, né? Ele, uma pessoa muito querida aqui na cidade, tinha uma semana antes da demissão dado uma entrevista aqui para nosso jornalismo, né? Enfim, toda a situação envolvendo, comovente e tal. E quando chegou na semana seguinte, acabou se envolvendo numa desinteligência e pediu demissão. O que de fato aconteceu naquele dia, doutor? Assim, alguns assuntos internos, a gente não tem... É complicado nós falarmos a respeito de assuntos internos, né? Assim, o que eu tenho a dizer a respeito do Dr. Jurandir, que a gente agradece muito ele pela atuação que ele teve aqui, no momento que nós precisamos. Ele foi fundamental para nós, né? Então, o que eu tenho a dizer a respeito é isso aí, eu tenho que agradecer. É assim, tudo existe em normas, né? Então, cada um tem uma forma de pensar.
existe uma forma de gerenciamento, onde nós já praticamos gerenciamento em outros lugares também, e isso, lógico que para uns agrada, outros não agradam, né? Mas assim, quanto a essa questão, nós temos aí um agradecimento muito grande por ele, mas é um assunto que nós estamos aí resolvendo. A partir de agora nós estamos aí com a doutora Maraísa, que fará parte da equipe aí na questão das visitas, né? E a gente dando apoio, ok? A intenção da demissão partiu dele ou partiu de vocês, doutor? É assim, a demissão é uma palavra complicada, na realidade é afastamento, né? Ele pediu um afastamento, eu também não entendi assim, o porquê ele pediu afastamento. Eu acho que assim, conforme eu falo, já tive outras situações que eu fui também coordenador, fui gerente, e ao mesmo tempo também já fui secretário de saúde. Então sempre tem alguns desarranjos, aí faz parte desses arranjos, né? Agora, eu, sinceramente, ele pediu afastamento. Acho que é difícil a gente falar da questão técnica, o porquê daquilo. Porque assim, eu sempre falo, né? Existe a minha verdade, a verdade dele e a verdade verdadeira. Então, cada um vai contar a sua verdade, né? Mas, eu repito, eu tenho só um carisma muito grande, um agradecimento pelo período que ele prestou serviço conosco aí, né? Bom, já na chegada de vocês aqui na cidade, essa polêmica dos médicos serem demitidos, acabarem saindo os médicos de Bariri, tomou conta das redes sociais. Inclusive, a gente falou na oportunidade com o gestor aqui da Santa Casa, o Dr. Moser, que negou que isso estivesse acontecendo, que, inclusive, reafirmou que a Santa Casa estava oferecendo oportunidade igual a todos os médicos. Por que isso surgiu, doutor? E o que mudou no tratamento com os médicos de Bariri durante esse período de vocês terem chegado aqui até agora? Então, vamos lá. Dr. Jesus, já diretor clínico, né, da instituição, eu diretor técnico. Não houve nenhuma mudança. Dr. Jesus continua sendo o anestesista oficial aqui da instituição. Quanto à questão dos plantões aí, que hoje nós temos uma otimização de plantões de médicos de emergência, um médico que ele dá assistência não somente na UTI, como também na enfermaria, e dá assistência no pronto-socorro. Então, esse é um médico emergencista. O Dr. Jesus faz parte desse grupo. Aí vamos para o Dr. Galo, também faz parte desse grupo de médicos, que da emergência, né, um emergencista que dá o apoio na UTI, dá o apoio na enfermaria e dá o apoio no pronto-socorro. E a doutora Adriana, que também faz parte da nossa equipe aí de emergencista, né, que também dá o mesmo apoio. Então, eu vejo assim, do resto, não sei se tinha alguns outros médicos, né, cirurgiões aí, a gente hoje tem até uma conversa aí com o doutor Gil, para a gente poder, ele parece-me que é de uma cidade vizinha aqui, não sei, Brotas, né, faz parte aí. Então, quer dizer, acho que é questão tudo de reorganização. Aí, vamos aí o doutor Luiz Carlos, que é cirurgião, outro dia nós tivemos uma conversa com ele, uma pessoa muito, muito gentil, e também está sendo já ajustada a situação dele para ele poder voltar, mas eu não vi assim como demissão, afastamento, foi uma questão de reajuste, né? E a modalidade principal era assim, quem quisesse participar do grupo teria que ser presencial. Isso aí foi o que sempre cobraram da gente. A presença do médico na Santa Casa, em função daquela questão, né? O doente chega, o paciente chega, ele quer ser atendido. Se é um doente que é atendido, digamos assim, uma patologia simples, já se resolve ali no pronto atendimento. E se é um doente que necessita de uma patologia um pouco mais complexa, então a gente tem que ter equipes para poder dar esse suporte. A questão é mais de o médico estar aqui. Vamos imaginar, se eu tenho 2 médicos no pronto-socorro, então eu tenho que ter 2 médicos no pronto-socorro, né? Se eu tenho um médico emergencista, ele tem que estar lá na UTI, está à disposição do hospital, à disposição das emergências do hospital, emergência de enfermaria, emergência do pronto-socorro, porque geralmente os médicos de porta são os médicos assim, digamos assim, médicos para dar aquele primeiro atendimento, né? E nem sempre os médicos da porta, eles têm essa astúcia do médico emergencista, né? Que tem alguns procedimentos mais invasivos, não são todos os médicos, mesmo sendo médico, eles não têm a mesma dinâmica de atendimento, entendeu? E há hoje plantonistas de disponibilidade, ou seja, aqueles famosos e conhecidos por plantonistas à distância aqui na Santa Casa?
Sim, o que nós temos hoje? Vamos imaginar. Na questão do pronto-socorro, é presencial. Na questão da sala da UTI, e este médico emergencista, também é presencial. Então, quer dizer, hoje nós temos um suporte de 24 horas, não somente para o pronto-socorro, como também para todas as emergências. Isso da parte clínica. Da parte de cirurgia, durante o dia, né, o período diurno, das 7 às 19, nós temos um médico cirurgião presencial. E no período noturno e aos finais de semana, ele fica de retaguarda. É um médico que fica à distância, né, com uma disponibilidade para eventuais situações mais complexas. Vamos lá, a questão da GO. A GO já é uma dinâmica diferente. São médicos de retaguarda, né, de segunda a segunda, dia e noite. A pediatria, idem, né, de segunda a segunda, dia e noite. A ortopedia, de segunda a segunda, dia e noite. Então, assim, hoje nós temos, assim, anestesia, temos o anestesista presencial das 7 até as 19 horas, que é um período que nós estamos aí com os médicos cirurgiões, né, efetuando as cirurgias eletivas e, de repente, uma cirurgia emergencial, né? Então, nós temos hoje um médico anestesista das 7 às 19 horas. E das 19 até as 7 horas, né, ele está à distância, né, sobre aviso, para eventuais situações aí cirúrgicas de emergência. E finais de semana, é óbvio, ele é um médico que fica também à distância. Então, assim, hoje a dinâmica da Santa Casa é essa, com o mesmo valor que recebia no ano passado, o mesmo gasto que tinha com os médicos, é o gasto que nós estamos embutindo, né, uma nova formato de trabalho, vamos dizer assim, né? Bom, só para registrar, enquanto a gente estava aqui acompanhando a resposta do Dr. Patrício, passou pela porta aqui a doutora Adriana, foi isso? Só para registrar e garantir, então, que ela, de fato, está aqui dentro da instituição, não foi expulsa, como algumas pessoas acabaram dizendo aí. Então, a doutora Adriana passou aqui pela porta da sala que nós estávamos aqui, até fez um oi aí a hora que passou, então, só para registrar. Doutor, com relação à forma de atendimento, algumas pessoas têm levantado a questão de que o atendimento ele tem sido mal feito, o atendimento de corpo a corpo com as pessoas, a forma do tratamento. De fato isso tem acontecido? Se tem acontecido, por que tem acontecido? O que as pessoas não estão entendendo de repente nesse diálogo que vocês fazem com eles? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso também. É difícil falar sobre a questão de atendimento, né? Então, cheguei numa cidade assim politizada, né? Eu não cheguei numa cidade onde eu tenho uma política de saúde instituída. Nós estamos tentando introduzir uma política de saúde. É lógico que vai ter um paciente que vai falar bem, o outro vai falar mal. Tem lá um percentual de pessoas que é do partido A, tem pessoas que é do partido B. Então, assim, lógico que isso aí, se eu coloco a mão nele, vai falar que eu coloquei a mão. A mesma coisa os médicos do pronto-socorro. Se eu não coloco lá um aparelho, por exemplo, não colocou o aparelho. Imagina o seguinte, antigamente era o médico que fazia aquele trabalho da pré-consulta, o médico que aferia a pressão, né? O médico que aferia a temperatura, né? Hoje já tem a enfermagem que faz esse tipo de papel, então já é essa função, vamos dizer assim. Então é muito... É discutível isso e é uma coisa assim complexa para a gente falar da questão do atendimento, assim. O que mais a gente se preocupa mesmo, assim, não é essa questão de falácias, né, que tem a respeito disso aí, é o grau de resolutividade. Chega um ente querido, o que ele precisa? Se é um paciente emergencial mesmo, eu preciso que tenha uma sala de emergência, igual nós instituímos lá na sala de emergência, um respirador lá à disposição, uma bomba de infusão à disposição, um monitor cardíaco à disposição, um eletro ali do lado já, um carrinho de parada já disponível. Então, assim, eu vejo pelo lado mais profissional e mais funcional. Então, vamos imaginar uma sala de sutura estruturada para nós realizarmos os procedimentos, né, de correção ali de um ferimento, corte contuso. Então, quer dizer, isso aí é discutível, é difícil a gente falar. Condutas médicas, eu posso falar por mim, o outro fala diferente. Mas, assim, a dinâmica principal dessa mudança é a resolutividade.
Chegou um doente grave, tem um doente grave na enfermaria, hoje nós temos um carrinho de parada nas enfermarias, para atendimento em enfermarias. É um paciente que necessita ser entubado, já é entubado ali, depois é levado para... Se a UTI está lotada, a gente leva para sala de emergência no pronto-socorro, onde eu tenho um monitor, onde eu tenho um respirador disponível para deixar esse paciente, né, de uma certa forma, recebendo lá uma ventilação assistida, né, uma intubação no local, até ter um leito na UTI ou até uma questão de transferência. Então, quer dizer, são ajustes, esses ajustes aí sempre vai ter, aquilo que eu falo, né, um vai falar bem, o outro vai falar mal, entendeu? Eu tenho nariz grande, o outro vai falar que tem nariz pequeno, vai falar que sou preto, o outro vai falar que sou moreno. Então, a dinâmica de atendimento é difícil. E sem falar dessa questão, né, das interferências de uma pessoa que vem já... Você tem que saber como lidar com uma pessoa que vem armado para falar algo. Então, paciente é paciente em qualquer lugar, né? Aliás, o quanto atrapalha a política aqui na Santa Casa de Bariri hoje, doutor? Eu fico muito triste, porque até eu falei hoje com o doutor Mozart, que ele está aqui, falei, doutor, eu não sei, sabe? A gente, não sei se eu permaneço trabalhando na Santa Casa. Assim, eu assumi um compromisso com o doutor Mozart, assumi um compromisso com o prefeito, para uma mudança, né? E assumi um compromisso com o doutor Juan, que é um grande amigo. Já pensei várias vezes. Eu fiquei pensando, é difícil a gente falar, mas dos lugares que eu trabalhei, assim, é um lugar onde tem uma política atuante. Eu gostaria que as pessoas que têm essas oposições, que fizessem uma política de saúde, que não fizessem uma politicagem. Isso não sei quem deixa de ser, eu não conheço ninguém da cidade, que ajudasse a Santa Casa. Aproveita o momento. Poxa vida, nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde estamos perdendo vidas e vidas, entendeu? Então, eu não entendo para que isso. Eu acho que isso daqui não é um momento de tantas mortes, de tantos internados. Em nenhum lugar, né, doutor? Exatamente. Puxa vida, para que essas indiferenças? Para que palavras que são palavras ofensivas? Isso aí, o que ganha com isso? O paciente, ele vai ganhar o que com isso? O que o munícipe que paga os impostos tem a ver com isso? Sabe, eu acho que isso daí deveria, essas coisinhas, essas situações aí, deveria ser resolvido de uma forma diferente, através de reuniões, através de sugestões. Então, assim, eu peço, assim, até neste momento, uma ajuda de todos, né, nesse sentido, sabe, deixar de algumas palavras aí inoportunas, né, e a gente está sempre à disposição para prestar os esclarecimentos que todos aqui, de repente, porventura, quiserem, né. Doutor, eu queria que o senhor falasse também qual que é o seu horário aqui dentro da Santa Casa, porque muitos têm ventilado que o senhor fica aqui uma boa parte do dia e até lá no início que o senhor dormia aqui nas instalações. É verdade isso? Qual que é o seu horário de estadia aqui na Santa Casa? É complicado, né? Aliás, só um detalhe, antes de acrescentar, eu precisei da Santa Casa recentemente, tive aqui em 3 períodos diferentes, nos 3 eu encontrei o doutor Patrício aqui, viu? Que fique registrado isso. Pois é, então, meu horário aqui, eu não tenho horário na Santa Casa. Existe um horário presencial meu, que é como médico emergencista, das 7 às 19 horas. E tem muitas situações que eu faço também, o período de emergência noturno. E em situações que eu não tenho plantonista, eu acabo, na qualidade de diretor técnico, assumindo o pronto-socorro e a emergência, no caso, como médico emergencista. Então, assim, desde que eu cheguei aqui, eu acho que foi no dia 27, né, doutor? Dia 27. Eu acho que eu dormi 2 horas por noite. Eu acho que foi uma média de 2 horas por noite. E a gente, eu não sei, eu vim para desempenhar uma função, você acaba ficando, né, e cobrindo os horários de outros colegas que não vieram. Isso aí acontece, isso aí, entendeu? A dinâmica nossa, né, de trabalho sempre foi essa em São Paulo. Qual é a função de um coordenador, de um diretor técnico? Ele tem lá o horário dele, mas na falta de um médico plantonista, ele que assume. Então, esse daí é o horário.
E assim, eu tive vários colegas que nós convidamos para trabalhar aqui, nós temos convidado. Os colegas, em função de situações anteriores, eles chegam e falam, olha, não dá. Então, quer dizer, é difícil, mas assim, eu não tenho horário de trabalho. Tenho lá os meus plantões, os plantões meus são os plantões efetivos, os plantões presenciais e os plantões que eu não tenho um colega que assuma o pronto-socorro, eu acabo fazendo como médico emergencista, assumo a função também de atendimento da porta, né, que é atendimento lá do pronto-socorro. Doutor, aproveitando também a sua presença aqui para poder falar justamente a respeito desse trabalho que o senhor vem desempenhando, como disse o doutor Fabrício, ele está, desde quando chegou aqui até agora, dormindo pouco, né? Fica bastante tempo aqui na Santa Casa. Nesse período, doutor, de pouco mais de um mês que o senhor está aqui na Santa Casa de Bariri, qual foi o momento mais difícil que o senhor passou aqui dentro? O momento difícil foi na segunda semana. A primeira semana foi aquela semana de conhecimento, né? Conhecimento dos colegas, conhecimento da estrutura do funcionamento da Santa Casa. E o momento mais difícil nosso foi na segunda semana, onde nós assumimos as enfermarias, né? Onde nós tivemos lá, que por sinal a enfermaria era muito bem cuidada pela doutora Adriana, né? Por questão só de horário, ajuste de horário, que teve que essa mudança em função, não é nem porque nós quisemos, isso aí era algumas recomendações de instâncias superiores, não a respeito de prefeitura, isso aí depois cada um sabe, mas a questão é que nós assumimos as enfermarias lotadas, nós assumimos a emergência lotada, pacientes extremamente graves, conforme você disse aí, nós tivemos aí várias mortes, chegamos a ter 3 a 5 mortes por dia, e pacientes doentes muito graves, né? Chegava doentes graves a todo instante, as enfermarias lá, sem vaga. Então, imagina, né? Foi um momento muito difícil. Eu ficava cedo à tarde e à noite, essa semana, eu vou te falar uma coisa. O senhor teve que escolher paciente para entubar, para pôr na emergência, doutor? Não, na realidade, assim, a dinâmica da intubação, ela é de uma forma, ela é qualitativa e não pode ser quantitativa. Em momento nenhum, nós tivemos sempre os respiradores à disposição. No entanto, na nossa prática profissional, eu desde o início trabalho com a pandemia, trabalhei em hospitais de campanha em São Paulo, trabalhei em Porto Feliz, que é uma cidade de referência, e entre outras cidades, que a gente não vai citar todos os nomes. A última cidade foi Osasco, Carapicuíba, Barueri, são cidades próximas a São Paulo. Então, assim, qual é o momento exato para entubar o paciente? Não existe um momento exato. Existe uma clínica que você olha para o paciente. Olha, será que esse paciente, se você pensa, puxa vida, a intubação é um ato médico. Intubo ou não intubo? Alguns a gente intubava na hora do ato de intubação, antes de qualquer situação, para dar continuidade, dava aquela parada, o paciente parava e ia ao óbito. Por mais que você reanimasse, ele não voltava. Então, quer dizer, e também com uma prerrogativa, de mais de 90% dos doentes que você intubava, não voltava. Então, quer dizer, a gente dava todas as oportunidades para pacientes, como eu fiz. Dei oportunidades para alguns pacientes, a gente não vai citar nome, por questão de não ter autorização para tal, por questão de ética, né, que eu não posso revelar nome de pacientes, que nós bancamos aquele paciente. Esse eu não vou entubar, mas doutor, está saturando está baixo, doutor. Como o senhor não vai entubar? Calma, vamos medicar, ir lá com máscara de alta concentração, oxigênio. E graças a Deus nós tivemos muitos casos também, que da UTI voltaram para a enfermaria e receberam alta com bastante, né, com uma resolutividade boa, né? Então, o ato da intubação hoje, eu escuto falar muito essa questão de intubação, eu acho até estranho, né? Antes era... Intubação hoje está muito parecido com uma sentença de morte, né, doutor? Pois eu fui treinado para intubação desde 1997, trabalhei nos Anjos do Asfalto, e lá no Rio de Janeiro, que é a BR-116, que é a rodovia que liga São Paulo a Rio de Janeiro, né? Então,
Eu não sei, eu via uma dinâmica diferente. Hoje, tudo intubação. Você tem que dar oportunidade. O paciente Covid ele é diferente, entendeu? Então, é complicado, né? Doutor, obrigado pela sua participação com a gente, atendendo a nossa equipe de reportagem, abrindo uma brecha na sua agenda aqui, batendo esse papo com a gente. É claro, se eu tiver algo a acrescentar, fique à vontade. Caso contrário, nosso muito obrigado, bom trabalho. E, é claro, nós, baririenses, precisamos muito que vocês estejam aí resistentes, mesmo diante dessa pandemia, ainda mais diante dessas questões políticas, para que as pessoas possam ter um bom atendimento assim que chegam aqui na Santa Casa. Eu só tenho a dizer o seguinte: juntos somos fortes, unidos nós somos imbatíveis. Junte-se a nós, ajude a Santa Casa, nos ajude. Ao invés de criticar, apresenta uma sugestão. Vem aqui, nos dê uma resolutividade, ou de repente, se nós estamos falhando em algo, apresenta aqui uma sugestão que seja louvável, né? A crítica não leva a nada nesse momento, né? Então, a gente pede aí a ajuda de todos. Maravilha. A você que acompanhou através do Facebook, o nosso muito obrigado. Dentro de instantes, essa transmissão estará disponível na íntegra, na linha do tempo, também através do YouTube. E nos 570M, nosso muito obrigado a você que acompanhou e até a próxima.